Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quarta lição da disciplina Técnicas de Medição do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição abordaremos o princípio de funcionamento dos instrumentos de medição, tanto os analógicos quanto os digitais. Bons estudos e vamos lá. Vimos nas lições anteriores a importância dos dados de medição na tomada de decisão. A possibilidade de se tomar uma decisão adequada ela está diretamente associada à confiabilidade dos dados coletados nas medições. Então, essa confiabilidade dos dados está diretamente associada ao processo de medição. E já a confiabilidade do processo de medição ela está diretamente associada ao instrumento de medição. Então, observe a importância do instrumento de medição no processo de tomada de decisão. Então, não menos importante, a escolha adequada desse instrumento de medição ela pode reduzir os riscos de acidentes elétricos durante o processo de medição. Sendo assim, nesse material serão apresentados o princípio de funcionamento dos instrumentos de medição analógicos e digitais, de modo a que você possa saber diferenciar um instrumento de medição analógico de um instrumento digital. Em uma aula seguinte, apresentaremos as principais aplicações e os principais instrumentos de medidas elétricas, conforme a grandeza a que se deseja mensurar. E, a partir de todo esse conhecimento, você vai, enfim, poder aplicar de forma adequada um instrumento de medição conforme a necessidade daquela instalação. A avaliação quantitativa da grandeza elétrica que se deseja analisar, ela é primordial nessa tomada de decisão. E, neste caso, a medição elétrica ela pode ser feita tanto de forma direta quanto de forma indireta através de instrumentos elétricos, que são os aparelhos de medidas elétricas que possibilitam essa avaliação quantitativa da grandeza elétrica. O instrumento de medição, então, apresenta uma representação numérica dessa grandeza elétrica, a qual é baseada em efeitos físicos provocados pela grandeza, tais como forças eletromagnéticas, forças eletrostáticas e etc. Então, para que se possa utilizar um instrumento adequado, conforme aquela grandeza que se deseja medir, há uma série de parâmetros que classificam os instrumentos de medidas elétricas, de forma a diferenciá-los entre si. Se você deseja medir a corrente ou a tensão em uma bateria ou nos terminais de um grupo gerador, naturalmente a escolha inapropriada do tipo de instrumento e das suas características podem resultar em dados incorretos ou até mesmo provocar um acidente elétrico. Os instrumentos de medidas elétricas eles são classificados em função da grandeza elétrica a ser medida. Existem diversos tipos e modelos de instrumentos de medição que realizam a medição de grandezas elétricas específicas. Então, dentre eles, podemos destacar os amperímetros, que são destinados à medição da corrente elétrica, os voltímetros, que são destinados à medição das tensões elétricas, os ohmímetros, destinados à medição de resistências elétricas, os watímetros, utilizados para a medição de potências elétricas, os medidores de energia, que são destinados à medição de potência e consumo de energia elétrica. Há ainda os capacitímetros, que são destinados à medição de capacitância, o indutímetro, que é destinado à medição da indutância, o frequencímetro, destinado à medição de frequência, o terrômetro, que é destinado à medição de resistência de aterramento e resistividade do solo, e o megômetro, que é destinado à medição de resistência de isolamento. Então, esses são apenas alguns dos equipamentos que são utilizados nas instalações elétricas para fins de obtenção de dados, tanto para emissão de laudo elétrico, como para verificação das características operacionais de uma instalação elétrica. Então, outra classificação dos instrumentos de medidas elétricas é específica à natureza do sinal que vai ser medido. Então, há os instrumentos específicos para medição de grandezas elétricas com sinais de corrente e tensão contínuas, como baterias, e há também os instrumentos específicos para medição de grandezas elétricas de sinais de corrente e tensão alternado, como os grupos geradores, por exemplo. Selecionado o instrumento de medição, de acordo com a sua finalidade e o tipo de sinal a ser medido, o valor dessa grandeza ele pode ser lido através de um ponteiro ou display. Então, nesse caso, a classificação do instrumento ela é relativa à visualização da grandeza elétrica a ser medida. Então, há os instrumentos analógicos, nos quais a leitura é feita usualmente através do deslocamento ou posicionamento de um ponteiro sobre uma escala graduada de um painel do medidor.
E há os instrumentos digitais, nos quais a leitura é feita de forma alfanumérica no painel do próprio medidor. Apesar dos avanços da eletrônica, algumas aplicações ainda fazem uso de instrumentos analógicos. Suas aplicações são limitadas, mas são usadas onde há variações rápidas da grandeza elétrica a ser medida, visto que para algumas das aplicações é mais interessante observar o movimento de um ponteiro do que tentar acompanhar a medida através de dígitos do medidor, como é o caso de medidores de pressão, por exemplo. Fica mais fácil o leiturista observar a variação do ponteiro, que tem uma variação praticamente instantânea, enquanto quando você tem um equipamento digital, essa variação não é tão instantânea, e quando você tem picos de pressão, talvez com equipamento analógico seja mais perceptível essa visualização. Como também em quadros elétricos, onde há grandezas elétricas a se analisar, não apresentam grandes variações instantâneas e a leitura pretendida não necessita de grande exatidão a rigor. Então, nesse caso, os instrumentos como voltímetros, amperímetros analógicos, eles são muito instalados e utilizados em sistemas industriais, em quadros de acionamento de motores, principalmente, quando você tem os níveis de tensão e de corrente indicados através de instrumentos analógicos, amperímetros e voltímetros analógicos. Quando você não tem grandes variações, é também utilizado esses instrumentos analógicos, principalmente nas instalações mais antigas. Os principais fatores que contribuem para a não adoção de instrumentos analógicos são o tempo de leitura elevado, a utilização de ponteiros e escalas graduadas conduz a erros de visualização, como o paralaxe, bem como pelos erros de estimativa do próprio utilizador, então você fica dependente do leiturista. A sua operação é local e manual e existe dificuldade ou até mesmo impossibilidade de integrar esses sistemas aos sistemas de automação através de sistemas automáticos de medida. Exige uma calibração periódica devido aos desajustes mecânicos associados à própria utilização do instrumento e não dispõe de procedimentos de autocalibração ou autochecagem, como é o caso de alguns instrumentos digitais. E, tipicamente, a exatidão desses instrumentos é limitada a 0,5% ou, na melhor das circunstâncias, 0,1% do final da escala para aqueles instrumentos de classe 0,1. Então, ele apresenta uma baixa exatidão. Os primeiros instrumentos de medição foram os analógicos. Na busca por instrumentos mais precisos, de melhor custo-benefício, desenvolveu-se então instrumentos com diferentes princípios de funcionamento. Então, dentre eles destacam-se instrumentos ferromóvel, que são utilizados para medição de sinais CA e CC, instrumentos bobina-móvel, que são utilizados para medição de sinais CC, instrumentos eletrodinâmicos, que são utilizados para medição de sinais CA e CC. Existem dois tipos de galvanômetros de ferromóvel, o de atração e o de repulsão. Nesse caso aqui estamos falando do tipo atração. Então, eles possuem basicamente a mesma construção, porém diferem do princípio que gera o movimento do ponteiro aqui no instrumento. O de atração, que é o caso, ele tem um ferromóvel atraído pelo campo magnético gerado pela bobina. Então, quando há circulação de corrente por essa bobina, esse ferromóvel é atraído nesse sentido. Então, esse pistão aqui se desloca por essa câmara de ar e, consequentemente, o ponteiro é deslocado. Então, quando essa corrente flui através da bobina, esse ferro em movimento ele é atraído por a bobina e faz com que esse ponteiro se mova. Esse instrumento ele também tem um contrapeso para fazer e um sistema de equilíbrio para fazer o controle do ponteiro. Então, quando a corrente é alternada, ou seja, quando há a mudança de direção do campo magnético na bobina, há a mudança do campo magnético também nessa bobina, mas aí o ferro ainda continua sendo puxado para dentro da bobina, então haverá ainda a atração. Então, nesse caso, esse instrumento ele também pode ser utilizado
para medição de sinais alternados. Ou seja, desde que a bobina seja energizada, haverá a atração desse ferro móvel, haverá o deslocamento nesse sentido, o ponteiro, consequentemente, irá deslocar. Então, houve o deslocamento do ferro móvel. Esse pistão aqui no interior da câmara de ar, ele vai fazer esse deslocamento nesse sentido e, consequentemente, o ponteiro vai ter o deslocamento aqui na escala graduada. Então, nesse equipamento, existe um contrapeso, que ele é montado sobre o eixo do ponteiro, de forma que esse ponteiro ele possa voltar à posição zero quando o instrumento é desligado. Ou seja, esse contrapeso, esse controle de peso, ele atua para trazer o ponteiro para a posição de zero quando o equipamento não está conduzindo corrente, ou seja, quando o equipamento está desenergizado. O outro tipo de instrumento ferromóvel é o do tipo repulsão. Então, neste caso, o instrumento ele tem duas chapas de ferro adjacentes. Então, você tem uma chapa de ferro fixa e uma chapa de ferro móvel. Então, aqui você tem também essas duas chapas, uma ferro fixo e outra ferro móvel. Então, essas chapas, quando há uma corrente circulante por essas chapas, surge uma força de repulsão entre elas. Então, elas adquirem a mesma polaridade magnética e, consequentemente, haverá uma repulsão entre elas. Então, essa chapa de ferro móvel, ela passa a ser repelida pela fixa, e já que os campos são iguais, né, eles vão ter no caso aí uma repulsão entre essas chapas. Então, essa chapa de ferro móvel, ela sofre um torque, que esse torque é proporcional à corrente que circula pelo instrumento. Existe aqui uma mola de compressão nesse instrumento. Essa mola de compressão ela força o ponteiro a girar no sentido contrário ao torque provocado pela própria bobina. Quando ele entra em equilíbrio, ele vai indicar o nível de corrente ou o nível de tensão que está sendo indicado lá, que está circulando pelo instrumento. Então, essa mola é montada sobre o eixo do ponteiro, ela desenvolve esse conjugado oposto, essas duas chaves, levando o instrumento a zero quando o instrumento é desligado. Então, tanto no instrumento de ferro móvel, repulsão ou atração, eles têm um deslocamento do ponteiro proporcional à corrente que circula pelo instrumento. Então, de forma a indicar o nível de corrente que está sendo circulada pelo instrumento. Então, nós temos o instrumento ferromóvel tipo atração e o instrumento ferromóvel tipo repulsão. Então, aqui nós temos a simbologia do instrumento, e aqui nós temos os painéis de instrumento, tanto amperímetro como voltímetros, que utilizam esse princípio ferromóvel. Outro tipo de instrumento, aqui o instrumento bobina móvel. Então, esse instrumento bobina móvel, ele tem um ímã permanente, tem uma bobina móvel que é conectada ao ponteiro. Existem duas molas que recebem a alimentação dessa bobina. Então, nesse caso aqui, o ponteiro é instalado nessa bobina móvel, por isso que o instrumento é do tipo bobina móvel. Então, em função da corrente que circula por essa bobina, haverá indicação da corrente aqui pelo ponteiro. Então, nesse instrumento aqui, um ímã permanente ele é montado junto com uma bobina móvel, essa bobina móvel giratória. Então, essa bobina é alimentada através dessas molas, essas molas espirais, essas duas molas. Então, entrada e saída de corrente do circuito, que simultaneamente essas bobinas desenvolvem um conjugado de oposição ao deslocamento da bobina, ou seja, ela tenta girar o ponteiro em sentido contrário. Então, a rotação da bobina e, consequentemente, a deflexão do ponteiro, ela é proporcional ao nível de corrente, e esse nível de corrente é indicado através da escala graduada que fica junto com o ponteiro. Então, quando a corrente é aplicada na bobina, através dessas molas, tem-se uma interação entre a corrente e o campo magnético do ímã e, consequentemente, há o deslocamento do ponteiro. Então, quando ocorre a inversão
da corrente elétrica nessa bobina através das molas, dessas duas molas, ou seja, se for uma corrente alternada, quando ocorre essa corrente, ocorre também a inversão da rotação da bobina e, consequentemente, da deflexão do ponteiro. Então, por isso que esse instrumento ele é indicado para utilização de medição de sinais DC, sinais de corrente contínua, né? Para sinais de corrente alternada, ele deve ser instalado com um circuito retificador, que pode ser instalado junto com o instrumento antes, naturalmente, de alimentar essa bobina. Então, o galvanômetro de bobina móvel ele apresenta uma deflexão proporcional ao valor médio da corrente que circula através dessa bobina. Então, em rede de sinais AC, esse valor médio é zero, consequentemente esse instrumento ele não pode ser instalado e utilizado em rede de medição em sinais AC. Então, para a composição desse instrumento, nós temos então o ímã permanente, a bobina móvel, as molas espirais, que são responsáveis pela alimentação da própria bobina, e, por fim, o painel com a escala graduada. Então, o ponto zero da escala, ele tanto pode ficar no meio da escala, como em uma das extremidades. Então, aqui nós temos duas outras imagens do instrumento bobina móvel. Um outro tipo de instrumento que é utilizado na medição de grandezas elétricas é o instrumento de medição eletrodinâmica. Ele consiste de uma bobina móvel e de uma bobina fixa. Então, nós temos aqui a bobina fixa, essas duas bobinas, e aqui nós temos a bobina móvel, que é conectada ao ponteiro do instrumento. Então, essa bobina móvel ela também é alimentada através dessas duas molas, e simultaneamente essas molas desenvolvem uma força contrária ao deslocamento angular do ponteiro. Então, quando a corrente circula por esse instrumento, as bobinas que apresentam a mesma polaridade, haverá, no caso, uma deflexão do ponteiro devido à repulsão. Na inversão do sentido da corrente, ambas as bobinas invertem ao mesmo tempo a sua polaridade, e com isso as condições de repulsão entre as bobinas elas não se alteram e a deflexão do ponteiro se dá sempre no mesmo sentido. Então, por essa razão, esse instrumento ele pode ser utilizado tanto para medição de corrente contínua quanto para medição de corrente alternada. A principal aplicação desse instrumento é na utilização de watímetros. Então, como a potência obtida pelo produto da tensão pela corrente, nesses instrumentos é utilizada a bobina fixa como bobina de corrente e a bobina móvel como bobina de tensão. Está aqui a indicação do instrumento de painel para medição de potência reativa. Esses instrumentos analógicos eles apresentam um painel com a indicação das suas características. Então, nós temos a grandeza a ser medida, nesse caso aqui o amperímetro, o valor do fundo de escala, ou seja, o máximo valor suportado pelo instrumento, nesse caso aqui 300 amperes, a graduação da escala, seja a marcação das divisões da escala, ela pode ser linear ou não, dependendo das características construtivas do instrumento. Há também a posição de instalação do instrumento. Então, nesse caso, esse T aqui, ponta cabeça, então ele indica que esse instrumento ele deve ser instalado na posição vertical. Está indicando aqui que o instrumento é do tipo ferro móvel. A classe de exatidão de 1,5%. A isolação do instrumento, isolação dielétrica para até 2 kV. Ele é indicado para utilizar em sinais AC. E esse instrumento ele é utilizado para funcionar com um TC. No caso aqui um TC 300/5, ou seja, esse amperímetro aqui ele mede corrente até 5 amperes. E existe um equipamento anterior, no caso o TC, que faz essa redução da corrente. Então, aqui você tem um TC, então quando circular 300 amperes por esses terminais aqui do TC, haverá uma circulação de uma corrente, desde que esse circuito seja fechado,
uma corrente de 5 A nesses terminais. Então esses terminais aqui são conectados no amperímetro e sempre que circular 5 A aqui nesses terminais, ou seja, o instrumento aqui, se houver a circulação de 5 A, haverá uma corrente circulante aqui pelos contatos do primário, aqui do TC, de 300 A. Daí essa graduação de 0 a 300. Isso é o que nós chamamos de medição indireta, que nós veremos mais adiante como é o princípio de funcionamento desse tipo de instrumento. Então, esse instrumento aqui, como ele é um instrumento para medição de corrente 300/5, então você tem que utilizar a T6 300/5 para fazer essa medição da corrente. Nesse outro instrumento aqui nós já temos um fundo de escala de 1000 amperes. A diferença para o equipamento anterior a graduação da escala é diferente, o outro era até 300, esse até 1000. A isolação dielétrica desse é para 2 kV, a classe de 1,5%. Esse instrumento ele também deve ser utilizado na vertical, é um instrumento do tipo bobina móvel. Ele é utilizado para medição de sinais de corrente contínua, com base de funcionamento a partir de um resistor, de um shunt de corrente. Então, nesse caso aqui, ao circular uma corrente aqui de 1000 amperes pelo shunt, haverá uma queda de tensão nesses terminais aqui de 60 milivolts. Então, essa corrente, sempre que houver 1000 amperes circulando pelo TC, haverá 60 milivolts nos terminais e, consequentemente, o mostrador aqui do instrumento vai mostrar um valor de corrente proporcional a 60 milivolts. Nesse caso aqui nós temos um shunt de corrente de 200 A, apenas para ilustrar. Então, 200 A, 60 milivolts. Então, aqui também é um princípio de medição de corrente de forma indireta para sinais CC, que nós vamos ver mais adiante com mais detalhes. Os instrumentos analógicos apresentados anteriormente, de forma geral, eles têm como princípio básico de funcionamento e de confecção a medição de corrente. Então, portanto, esses instrumentos eles são baseados no amperímetro. E a partir do amperímetro se confecciona, se fabrica o voltímetro, o watímetro e outros instrumentos. Já na confecção dos instrumentos digitais, o princípio básico é a medição de tensão. E a partir dessa medição de tensão através de um voltímetro que se confeccionam os demais instrumentos. Então, em ambos os instrumentos, a alteração dessa configuração inicial ela permite que sejam medidas outras grandezas, como corrente, resistência, frequência, temperatura, capacitância e muitas outras. Lá nos instrumentos analógicos, a representação numérica da grandeza elétrica ela é baseada em efeitos físicos provocados por essa grandeza, como forças eletromagnéticas ou forças eletrostáticas. Já nos instrumentos digitais, o sinal analógico da grandeza física de entrada, ele é coletado através de um sensor ou um transdutor e ele é convertido em dados digitais. Lembrando que um transdutor é qualquer dispositivo que converte um parâmetro físico em um sinal elétrico. Então, com esse sinal elétrico coletado através de um sensor ou transdutor, haverá então a conversão do sinal analógico para digital, cuja conversão é realizada por circuitos eletrônicos. Então, nesse caso, o instrumento de medição ele já dispõe do valor da grandeza medida e ela é apresentada no instrumento através de um painel de medição, que é o display, que pode ser de LED ou LCD. Os instrumentos digitais eles variam conforme o projeto do fabricante, mas de modo geral, um instrumento digital ele apresenta o seguinte diagrama de blocos. Então, ele tem a entrada da grandeza elétrica. Essa entrada da grandeza ela é detectada através de um transdutor ou de um sensor, e na saída desse dispositivo tem-se o sinal analógico. Então, esse sinal analógico ele é condicionado, ainda continua na saída também o sinal analógico, e esse sinal analógico já condicionado ele é então convertido para um sinal digital. E esse sinal digital é então indicado no painel do instrumento ou através de um registrador se o equipamento não tiver painel. Então, todos esses componentes, esses blocos, eles precisam de uma fonte de alimentação de energia, que geralmente é uma bateria de baixa tensão que alimenta o próprio instrumento. Então, além da forma de apresentação da grandeza, que é a principal diferença entre os instrumentos
analógicos e digitais, ou seja, a principal diferença visual desse instrumento. Um instrumento em que o sinal de saída ele varia continuamente em função da quantidade a ser medida, ele é tido como um instrumento analógico, ou seja, há uma variação contínua da grandeza que se deseja medir. Já no instrumento de medição digital, essa saída ela varia em sinais discretos em função da quantidade a ser medida, em função do conversor AD. Nós vimos até aqui uma introdução ao princípio de funcionamento dos instrumentos de medição, tanto analógicos quanto digitais. Foram apresentados 3 princípios de funcionamento dos instrumentos de medição analógico, tendo em vista que aqui abordamos apenas aqueles instrumentos principais que ainda podem ser encontrados nas instalações elétricas. No tocante aos instrumentos digitais, foi apresentado o princípio de funcionamento básico desses instrumentos. Não deixe de assistir ao próximo vídeo, nele abordaremos os principais instrumentos de medição utilizados na medição de grandezas elétricas. Até o próximo vídeo.